Boa tarde, meu nome é Antônio Pedro Santos Alves e eu sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São João del Rei e hoje vou apresentar o artigo intitulado Um Framework Orientado a Artigos para Análise Semântica Automática de Pesquisa sobre a Covid-19. O armazenamento e processamento dos computadores cresceu drasticamente nos últimos anos. O acesso à tecnologia e a popularização da internet gera cada vez mais dados. Então, nos dias de hoje, o grande desafio é propor ferramentas automáticas e inteligentes para gerar informações relevantes sobre grandes volumes de dados. Um dos cenários mais impactados pelo aumento da geração de dados é a ciência. Em 2014, uma estimativa realizada sobre o Google Scholar concluiu que existiam em torno de 160 milhões de documentos na plataforma, né? Desde o início do ano de 2020, houve uma crescente em trabalhos relacionados à Covid-19. Em se tratando do aumento do volume de dados, tem-se um aumento na complexidade de análise desses dados. Além do mais, a vastidão de trabalhos e pesquisa dificulta identificar áreas de pesquisas promissoras, abordagens pouco exploradas e possíveis colaborações entre pesquisadores. Nesse sentido, nesse trabalho é proposto um framework de etapas automatizadas que busca extrair informações relevantes sobre artigos científicos. Nosso framework responde as seguintes perguntas, a quatro perguntas. Quais autores mais contribuem para um determinado tópico? Quais linhas de pesquisa são mais exploradas por pesquisadores de uma instituição? Quais países lideram a pesquisa em uma determinada área? Quais tópicos são mais explorados por um certo autor? O framework proposto foi testado sobre um dataset disponibilizado pelo Kaggle em parceria com o Instituto Allen, né, para Inteligência Artificial, e seu conteúdo são artigos sobre o Covid-19 e outros coronaviroses, né? Os primeiros trabalhos datam do início dos anos 2000. Né? Todavia, nesse trabalho a gente utilizou um filtro de data, né? Somente trabalhos a partir de 2020 foram considerados, e também um filtro linguístico, somente trabalhos em inglês foram considerados, o que nos levou a um total de aproximadamente 26 mil trabalhos. O nosso framework consiste de 4 etapas, né? Pré-processamento, modelagem de tópicos e correlação de tópicos a autores, instituições e países. A primeira etapa, a etapa de pré-processamento, busca assegurar a consistência dos artigos utilizados, removendo possíveis ruídos e padronizando os dados para as etapas posteriores. Basicamente, temos 5 subetapas, né, que são a conversão para minúsculo de todos os caracteres, a remoção de stop words, a tokenização de palavras, remoção de entidades de entidades obtidas através do Named Entity Recognition e a construção de uma bag of words, ou BOW, como uma matriz M por N. A segunda etapa, a etapa de modelagem de tópicos, busca descobrir quais as principais temáticas debatidas nos trabalhos considerados, ou melhor, quais tópicos eles representam. Né? Diversas técnicas podem ser utilizadas, mas a qualidade e resultados obtidos em outros trabalhos nos levaram a utilizar o NMF, que basicamente decompõe a nossa BOW em duas outras matrizes, W, que representa os documentos por tópicos, e H, que é o número de tópicos, que são os tópicos por palavras. Né? O valor de K, conceitualmente, representa o número de tópicos, né? Ou, matematicamente falando, é o fator que aproxima o produto entre W e H para a matriz A. Nossa terceira etapa é a etapa de correlação, onde a partir das matrizes WH sabemos quais documentos estão mais próximos a um determinado tópico, né? E quais palavras do nosso dataset compõem um tópico, né? Então, nesta etapa, a gente basicamente estende os valores de proximidade que um artigo possui para um tópico para seus autores, suas instituições de pesquisa e os países que essas instituições estão sediadas. Algumas considerações matemáticas, algumas normalizações são realizadas de modo a assegurar justiça nas comparações realizadas. Por fim, a última etapa é a interface de sumarização, né, que reúne os dados produzidos pela etapa anterior, bem como permite que os dados brutos do dataset sejam acessados. Né? A gente tem uma aplicação web,
né, que permite diversas interações, como pesquisar pelos artigos considerados, ou até utilizar uma das nossas metáforas visuais para analisar as correlações feitas, né? Essa aqui é uma imagem da nossa ferramenta. Bom, um ponto de avaliação fundamental para o framework são as correlações realizadas, né? Para isso, a gente fez um estudo de caso sobre a pesquisadora holandesa Marion Koopmans, virologista especializada em epidemiologia molecular na Erasmus University. A nossa etapa de correlação é condizente com, com duas fontes de informação alternativas sobre essa pesquisadora. Um relatório elaborado pela revista científica Nature, que tratava de pesquisadores de referência no entendimento sobre a Covid, e com a própria descrição da pesquisadora na sua página institucional, né? Basicamente, né, a nossa correlação mostrou que a Marion Koopmans tem 34% da sua pesquisa relacionado a um tópico que trata de virologia em geral, 22% a um tópico sobre o sistema imunológico e 14% a um tópico sobre os efeitos socioeconômicos da pandemia. Bom, apesar das pesquisas de Marion serem majoritariamente sobre o tópico de virologia, temos que, em um contexto mais amplo, né, considerando o dataset completo, outros autores possuem trabalhos mais alinhados a esse tópico, né, como o pesquisador japonês Hiroshi Nishiura, né, igual está na imagem, na figura 6. Né? Nesse trabalho, as análises realizadas sobre autores podem ser estendidas para instituições de pesquisa destes autores e países que sediam essas instituições de pesquisa. Né? Bom, portanto, nesse trabalho conseguimos propor e apresentar um framework para extração de informação eficiente, consistente e automática sobre um dataset de cunho científico, né, que é a de Covid-19. Acreditamos que nossas análises sejam de grande valia para instituições de ensino, bem como empresas, para a formação de equipes multidisciplinares e também agências de fomento, né, podem se valer do nosso trabalho para identificar áreas de pesquisas mais ou menos exploradas. Né? No futuro, pretendemos aperfeiçoar nossa aplicação, garantindo maior interatividade e mais visualizações, além de submeter os passos descritos para outros datasets, como pesquisadores em ciência da computação. Bom, é isso, obrigado. O link da nossa ferramenta está aqui e esse foi o nosso trabalho. Obrigado.